aqui para fazer mais uma videoaula. Eu espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, meus príncipes e minhas princesas. Hoje iremos ter aula de ciência. Vamos lá para mais uma aula de ciências referente à terceira avaliação. Livro Caderno 3, capítulo 2, páginas 10 a 17. Tópicos: a energia que vem do Sol, a fotossíntese, a importância da água e da luz. Objetivo: estudaremos o processo de fotossíntese por meio do qual as plantas obtêm energia e a importância da água e da luz para as plantas. A fotossíntese. Todos os seres vivos precisam de energia para viver. Todos os animais, incluindo nós, conseguem essa energia dos alimentos que consomem. Mas e as plantas? Vocês sabem de onde elas conseguem energia? As plantas conseguem a energia de que precisam para viver por meio da fotossíntese. A palavra foto é de origem grega e significa luz e síntese, produção. Isso dá a você alguma dica sobre a energia que as plantas usam? Quando a planta recebe luz do sol em quantidades adequadas e possui água e nutrientes disponíveis, ela é capaz de realizar a fotossíntese. Nesse processo, ela usa a energia da luz do sol para produzir substâncias que fazem parte de seu corpo e que são usadas como alimentos por ela. Assim, dizemos que a fonte de energia das plantas é o sol. Como visto no capítulo 1, as folhas são as principais estruturas responsáveis pela fotossíntese. Por quê? Porque as folhas são as partes imprescindíveis da planta. Consegue, através dela, que o vegetal absorve luz solar e gás carbônico no processo da fotossíntese. Sem a luz do sol, as plantas não conseguem crescer nem se desenvolver. Mas é importante entender que as plantas precisam de quantidades diferentes de luz para fazer a fotossíntese. Algumas delas precisam de muita luz por longos períodos, enquanto outras precisam de menos luz. Devemos saber essas informações antes de termos uma planta em casa, porque assim escolhemos uma que conseguirá se desenvolver bem no local. Observe a imagem. Vamos plantar um feijão? Observe a imagem com o processo da fotossíntese. O esquema da fotossíntese. O que é necessário para que aconteça esse processo? Oxigênio, glicose, energia solar, gás carbônico, água e sais minerais. Era uma vez a semente feijão. Uma sementinha estava triste e perdida, porque sentia um vazio dentro de si e não entendia o que estava acontecendo com ela. Ela também não se sentia à vontade naquele ambiente, porque estava só e ninguém a escutava. Um certo dia, Buba, passeando, ouviu seus lamentos e a encontrou. Percebendo aquela vozinha desolada, ele se aproximou e conversou com ela. Oi, quem é você? Assustada, a semente lhe respondeu, não sei, e logo após lhe perguntou, como você consegue falar comigo? Até agora ninguém nunca me ouviu, ninguém me viu. Os outros estão encantados com a beleza das flores, com o sol, com a lua, com as estrelas, com a chuva. Mas eu sou só um ser que não pertence a tudo isso. Acho que estou perdida. E Buba lhe disse, você se parece com uma semente que faz crescer uma árvore linda, que alimenta as pessoas. Você pode chegar ao céu e se encontrar com os anjos. Você é a semente feijão.
E a sementinha logo interrompeu. Eu? Claro que não. Não sirvo. Eu nem sei qual meu destino. Buba resolveu ajudá-la, não a encontrar o seu caminho, porque ele a reconheceu. Ele ia lhe dar um lar aconchegante, dar-lhe água como alimento e deixaria que ela mesma se encontrasse e construísse o seu próprio caminho. A semente estava menos triste porque alguém lhe escutou, alguém lhe fez se sentir importante. Assim, ela decidiu aceitar a ajuda do único amigo. Buba a colocou no bolso e a levou para o seu universo, pois lá tinha um pouco de sombra, mas também tinha sol. Ele cavou uma casa na terra para ela e a colocou lá dentro, dizendo: Semente, todos os dias eu vou vir aqui, mas você precisa confiar em mim. Eu vou te cobrir com a terra que acabei de retirar. Ela vai te aquecer e guardar a água para que você se alimente e cresça. Você não vai passar frio e eu também vou escutar você. Os dias e noites se passaram e Buba estava sempre lá, conversando diariamente com a amiga semente. Certo dia, Buba se aproximou e percebeu que no lugar onde ele enterrou a semente havia brotado da terra uma linda plantinha. Ela estava muito contente e quando o viu começou a gritar: Amigo, amigo, eu estou aqui, estou crescendo e trilhando meu caminho. Você tinha razão e eu agora me reconheço. Buba, feliz e animado com a alegria e o entusiasmo da sua amiga, sentou-se ao lado dela e lhe revelou: Eu tinha dúvidas de quem você era, mas algo dentro de mim e dentro de você me fazia acreditar que havia algo a mais. É como se eu também tivesse que trilhar o meu caminho. Pensativo, Buba se perguntou em voz baixinha: Mas qual será o meu caminho? Com o tempo, a semente do feijão se tornou uma linda árvore e suas sementes nunca se sentiram só. Até mesmo as flores, o sol, a lua, as estrelas e a chuva conversavam com elas. Vejamos o que é necessário para plantarmos o feijão. Material: sementes de feijão, terra, 3 copos plásticos pequenos, 3 etiquetas, podem ser fita adesiva para identificar, água, 3 caixas pequenas de papelão, ou seja, pode ser aquelas de sapato, aquelas embalagens de sapato, caixas pequenas. Procedimentos: encham os 3 copos plásticos com terra. Molhem a terra de 2 copos com um pouco de água. Deixe o terceiro copo seco. Coloquem 3 sementes em cada copo, ou seja, vocês vão colocar 3 sementes de feijão em cada copo descartável. Identifique uma das caixas com uma etiqueta, indicando sem água. Em outra caixa, colhem uma etiqueta em que esteja escrito com água. Na terceira caixa, colhem uma etiqueta indicando fechada com água. Em seguida, ponha os copos com terra molhada nas caixas com a etiqueta com água e fechada com água. Na caixa sem água, colocar o copo com a terra seca, tampar apenas a caixa e identificar por fechada com água. Coloquem as caixas em locais iluminados, mas sem luz direta sobre elas. Todos os dias, umedeçam com água a terra das caixas com as etiquetas com água e fechada com água, cuidando para não encharcar. Para molhar a terra da caixa fechada, abram a tampa em um local com pouca luz e molhem-nas no mais rapidamente possível. Vocês darão continuidade na página 14 sobre o procedimento que se dá com a germinação do feijão. Slide 7. A importância da água e da luz. Com a atividade anterior, podemos perceber como a luz do sol foi importante para o crescimento saudável do feijão. Assim também acontece com as plantas que se desenvolvem em um jardim, em uma horta ou em qualquer outro ambiente.
Além da luz, outra condição indispensável para o broto do feijão, da experiência, germinasse e crescesse foi manter a terra sempre úmida. Na natureza ou em uma plantação, as plantas retiram a água existente no solo. Uma terra boa para o plantio permite a entrada do ar e da água, e assim as raízes das plantas conseguem crescer. O que significa germinação? Brotamento de uma semente que dá início ao crescimento da planta. O que significa solo? Parte da superfície da terra onde se anda e se constrói. É também a porção de terra onde podem crescer as plantas e onde vivem pequenos animais e micróbios. Atividades, na página 13. Encontre no diagrama 6 palavras relacionadas ao conteúdo deste capítulo. Vocês irão encontrar aqui no diagrama, vocês vão circular as palavras: planta, energia, sol, fotossíntese, luz e água. Essas são as palavras que vocês irão encontrar aqui no diagrama. Na segunda questão, converse com o professor e os colegas e elabore uma frase sobre o assunto do capítulo usando as palavras que você encontrou na atividade anterior. Aí você encontrou as palavras plantas, fotossíntese, energia, sol, luz, água. Agora você irá formar uma frase. Por exemplo, as plantas conseguem energia pela fotossíntese. Para realizar esse processo, elas precisam de luz do sol e da água. Na terceira questão, que parte da planta é a principal responsável pela fotossíntese? Aí vocês vão responder: folhas. Continuando na página 15. Qual é a diferença entre os ambientes, as caixas abertas e a caixa fechada em que cresceram as plantinhas de feijão? Vejamos. Em um ambiente, as sementes foram plantadas e germinaram recebendo luz do sol e água. No outro ambiente, as plantas cresceram no escuro. No terceiro ambiente, sem água, nenhuma plantinha germinou, ou seja, como ela estava no escuro, não tinha água para que ela pudesse se desenvolver, ela não germinou. Qual é a parte da planta de feijão que se desenvolveu primeiro? O que se desenvolveu primeiro foi a raiz. Que partes de uma planta vocês observaram ao longo da atividade? Veja: semente, raiz, caule e folhas. Continuando na página 17. Use as dicas para preencher as cruzadinhas e descobrir as palavras. Vocês vão completar a cruzadinha com as palavras folha, terra, sol, raízes, sementes, flores, caule e fotossíntese. Essas palavras que vocês irão completar a cruzadinha. Observe a imagem da cruzadinha, vocês irão observar, irão completar e vocês vão completando no livro de vocês com as palavras que eu já citei na questão anterior. Essas palavras que vocês vão completar a cruzadinha aqui. Aqui nós já temos as figuras e vocês vão colocar os nomes, como as folhas, a terra, o sol, as raízes e as outras que eu já citei. Vocês vão completar também no livro de vocês. Em sequência, iremos preencher o texto com alguma das palavras que você escreveu nas cruzadinhas. Veja, a fotossíntese é o processo por meio do qual a planta consegue energia. Para isso, ela usa a luz do sol e a água que ela absorve da terra por meio das raízes. As folhas são as principais responsáveis pela fotossíntese. Para melhor compreensão sobre a fotossíntese e a germinação do feijão, assistam a uns vídeos
sobre a fotossíntese e germinação de feijão. Vocês irão assistir esse vídeo para entender um pouco mais sobre como se dá o processo da fotossíntese e a germinação de feijão. Atividades nas páginas 13, 15 e 17. Essa foi mais uma videoaula, espero que todos tenham gostado. Fique em casa, fique com Deus, cuide do papai, da mamãe. Dúvidas podem estar me ligando, que eu orientarei a todos para que todos possam ter um bom aprendizado. Beijos, tchau.